Mais um episódio do Artlo e hoje eu vou mostrar pra vocês um projeto especial pro Halloween. Gente, eu vou mostrar pra vocês junto com a minha mãe. Mãe, seja bem-vinda. Obrigada. Minha mãe veio especialmente do Brasil pra mostrar pra gente como fazer esse projeto, gente. Então vamos mostrar? Olha só, olha que coisa mais linda que é essa pro Dia das Bruxas e também, gente, vamos falar, né? Também pro Carnaval, né? Então, tá aí, já estamos no final do ano, né? Logo, logo é Carnaval no Brasil. É muito fácil, não requer prática, nem tão pouco habilidade. Olha aí, né? E qualquer um pode fazer, um adolescente, uma senhora, para Dia das Bruxas. Que Brasil também tem um pouquinho disso, né? Ah, é, hoje em dia, hoje né? em dia tem. Então, as moças gostam muito de se vestir de bruxas, né? E isso aqui é uma coisa muito fácil e vocês vão começar a aprender logo, logo. Esse daqui é um vestido que a gente comprou, ele tinha uma manguinha um pouquinho maior, a gente cortou, né? Mas você também pode usar uma camiseta preta, né? Não precisa ser um vestido. Não. Né? Uma saia com uma camiseta preta, uma saia comprida, né? Com uma fenda do lado, acho muito bonito também. E é um tecido que imita muito a teia de aranha, né? Ele é uma teia de aranha, é muito interessante esse tecido que nós encontramos aqui em Miami. Mas olha que lindo, né? Que fica, gente. Então, vamos começar, porque olha, ela é especialista em fazer modelagem. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho de modelagem também, né? Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos começar. Então, gente, vamos agora ver quais são os materiais para fazer esse projeto. Então, vamos lá. Você vai precisar, um papel para você fazer o molde, né? Então, geralmente se usa aquele papel manilha, né? Mas a gente não tem aqui, a gente vai usar esse papel amarelo que eu tinha aqui em casa. Disso, você vai precisar de um vestido. A gente comprou esse vestido, olha, né? O vestido, gente, olha, é simples, não tem nada demais. Ele não é muito comprido, ele é curto, né? E a gente vai fazer, né? Aqui a gente já fez uma manga, mas a gente vai... O vestido veio assim, ó, com essa manga normal, ó, tá vendo? Ele é 3/4, né? Então a gente vai... minha mãe vai ensinar a gente como fazer essa manga aqui, né? Pra ficar mais bruxal, né? Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui direitinho como é que vai ficar. Então a gente vai precisar de um vestido, ou se você quiser, você também pode usar uma blusa, né? Uma camiseta, né? Uma camiseta que tem uma manga mais ou menos perto do cotovelo. Tá, beleza. Então o que mais que a gente vai precisar para esse projeto? Uma régua, um lápis, uma tesoura, fita métrica, alfinetinho e o tecido imitando uma teia de aranha. Olha só. Ó, olha que lindo que ele é, né? E ele é tipo o quê? Ele é um filó, né? É um tecido assim, é um filó, né? O tecido, e ele é todo bordado aqui, imitando teias de aranha mesmo, né? Olha que linda, gente. Então vocês podem, né, escolher um tecido assim, ou um tecido mais fininho, né? Fininho, ou mesmo tule, né? Um tule meio murcho, mas seria o filó mais indicado porque ele é mais murcho, ele tem mais caída. O tule já é mais duro, né? Ele é duro mesmo, né? Fica armado, ele né? É armado, ele é para armar o tule. Então o filó ele já é mais murcho, né? Para dar aquele caimento da manga, né? Então tem todos os segredos que só uma costureira que sabe, né? Então, como que a gente vai fazer? Então, a manga... Você pega a blusa ou o vestido, e você vê mais ou menos. Pode fazer na altura um pouquinho acima do cotovelo ou mais embaixo do cotovelo. O nosso projeto hoje é mais embaixo do cotovelo que nós vamos fazer. Então, ela experimentou o vestido, a gente calculou mais ou menos. Eu escolhi a altura, né, da onde eu queria que começasse esse outro tecido da teia de aranha, né? E aí ela vai ensinar a gente como é que ela fez. Mais ou menos eu cortei um tanto mais ou menos assim, olha. Tá. Então, mais ou menos 6 centímetros a gente cortou da manga. E ela ficou embaixo realmente do cotovelo, né? Aqui mais pra baixo do cotovelo um pouquinho. Tá. E nós vamos cortar o mesmo tamanho aqui, ó. Tá.
Ótimo. Certo? Agora, nós vamos ter que ter uma medida. Você cortou abaixo do cotovelo, certo? Então, você vai ter uma medida. Vai experimentar o tecido, o vestido ou a blusa e vai ver até a altura da manga que você quer fazer. Tá. Então, aqui nós até você diz o comprimento da manga, né? O comprimento da manga, a altura aqui, isso. Então, vamos fazer assim? Mais ou menos isso aqui dá uns 22 centímetros, certo? Tá. E você vai saber a largura também, você vai precisar de 22 centímetros para a manga, assim. 11 centímetros, e a gente vai marcar 11 centímetros mais 2 centímetros, que é para costura e tudo mais, 13 centímetros, né? Então, você vai marcar 13 centímetros, que é a largura da manga. Você mediu, né, a largura da manga e colocou mais 2 centímetros. Mais 2 centímetros. Então, nós temos aqui 13 centímetros no nosso caso. 13 centímetros aqui. Aham. Por 22 centímetros. Que é o tamanho, é o comprimento da manga que eu quero. Aí você vai fazer um retângulo. Vou fazer um retângulo. Ótimo. Você vai pegar a régua. Pega a régua. E você vai passar. Sim. Certo? Uhum. Então você vai cortar. Você recorta esse retângulo. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer agora. Me empresta um pouquinho. E essa manga aqui, olha, que essa manga aqui é um tipo de uma manga de sino, mas ela é comprida na ponta embaixo. Ela tem um bico então embaixo, ela tem um né? Bico bem, ó, tem um bico embaixo. Nós vamos fazer isso, certo? Isso, então nós vamos fazer, na verdade, uma modelagem, né? É uma modelagem. Então a gente vai ter assim, uma noção bem suave de o que é fazer uma modelagem aqui. Então vamos lá, então vamos só recapitular. Então a gente pegou a manga, né? A gente colocou mais 2 centímetros na largura dela, né? E então tem 13 centímetros aqui por 22. Aí agora aqui a gente só passou uns traços assim, ó, né, no meio da manga, ó, do meio pra ponta, do meio pro meio, do meio pra aqui. Não tem problema. Não tem problema, gente, não tem tanta... Tem uma medida certa. Isso aqui é só pra você poder abrir o molde. Então você vai abrir o molde. Ah, então assim, não tem problema, é só pra abrir o molde. Só pra abrir o molde. Legal. Aqui nós vamos trabalhar. E aí você não corta até o final não também? Corto. Se precisar, eu corto um pouquinho. Tá. Dependendo da largura da manga, você é obrigado a cortar um pouquinho mais. Tá. Mas isso aqui... É porque você não quer abrir muito. Você vai ter que abrir uma parte assim na última. Aham. E a outra parte assim, ó. Pra ela abrir, né, pra ela poder abrir. Então aqui, você vai ver quanto que você vai querer de ponta. Você pode querer, ó, veja bem. Aqui nós temos essa medida aqui. Essa medida aqui que seria do punho, certo? Aham. Que seria, se fosse reto, seria isso aqui. Mas eu quis mais isso aqui de ponta. Entendeu? Tá vendo? Mais comprido. Olha quem chegou. Ó, eu coloquei mais ou menos... 23 centímetros de ponta. Pode colocar mais, não tem problema. Tá. Então nós vamos lá. Nós vamos fazer essa modelagem assim. Aham. Aqui é a parte de cima da manga. Essa Como parte você sabe que é a parte de cima? Qualquer um dos dois lados. Ah, tá. Então assim, você vai colocar... Eu fiz essa parte de cima da manga, certo? Tá. Você escolhe uma delas, vai ser a parte de cima, não tem problema. Então você dá um espaço bom aqui. Tá. Você vai escolher uma parte que essa é a modelagem, certo? Tá bom. Com o alfinete você vem e você vai colocar aqui. Agora que nós vamos ter uma medida mais ou menos exata. O que nós precisamos? Saber o quanto que a gente vai aumentar essa manga. Seria o caso de 4 em 4 centímetros, certo? Tá, então nós vamos abrir... Passar de 4 em 4 centímetros. Mais ou menos. É isso aqui, é 4 em 4. Aí isso vai depender da abertura que você quer, né, da manga. 4 em 4. O Jezinho, sai daí. Puxa.
Fica aí, mamãe. Vem aqui, ó. Eu vou acertar mais ou menos aqui. Vem cá. Vem. Eu vou acertar mais ou menos aqui, deixando um espaço aqui para eu poder trabalhar. Eu venho aqui, coloco um alfinete. E vejo, olha, dá uma olhadinha. Aqui eu vou ter que abrir um pouquinho mais, porque ele já tá pedindo para abrir um pouquinho mais, certo? É isso, você vai adequando ele, né? Você vai pôr 4 centímetros aqui. Aí você põe 4, 5, o que você quiser. Eu não entendi. Sou eu. Pronto. Negócio é a vala. 4 centímetros você vem aqui. Ok. Sempre respeitando, ó. Sempre respeitando essa medida. Agora você vem com um outro em 4 centímetros. Aqui de novo. Nós vamos querer fazer... É importante sempre dividir sempre a abertura. Nós vamos dividir... Essa abertura é obrigada a dividir certo. Isso. Não fica um lado mais largo que o outro. É uma manga mais, né, larga, aberta que a outra, né? E aqui nós vamos abrir um pouquinho mais também. Abrindo, não tem problema. Porque você tem que ter 4 centímetros. 4 centímetros. Agora, essa parte, ela já abriu a manga, veja bem, aqui, e aqui continua a mesma largura da blusa, da manga da blusa, e aqui a parte de cima, essa parte tem que ser reta. Ela vai cair pra cá, então você vai desenhando assim, ó. Você vai continuando, né? Vai continuando, certo? Vai continuando. Agora, aqui que é o que você vai escolher quanto você quer de bico. Aí que é o pulo do gato? Então eu vou escolher aqui pra nós, pra não ficar uma manga muito comprida, eu vou escolher uns 30 centímetros, vai? Então o que acontece? A gente vai fazendo assim, ó, e passando. Agora aqui você vai escolher o que você quer de bico. Bico, ó, é isso aqui. Você vem aqui, certo? Então você fez... Se você quiser arredondar um pouquinho aqui, se você quiser mais bicudo, você pode trazer mais aqui, ó. Fica ao seu critério você fazer uma ponta bem comprida ou mais curta. Porque às vezes muito comprida ela atrapalha, dependendo do que você quer. E você vai repassar tudo isso aqui assim, ó. Que isso, o importante é isso aqui, ó. Certo? Você abrir essa medida aqui, mas vai ser mais importante de todas. E agora esse aqui... Você pode fazer o jeito que você quiser. Se você quiser. Tá. Então você tem que ter a base. Agora vamos pegar o tecido da teia, olha. Aonde ele está em relevo, ele é direito. E onde ele está retinho, ele é ao avesso. Sei. Olha aí, gente. Olha a dica. Então, acontece o seguinte, você vai colocar um molde em cima, que essa aqui é essa parte de baixo aqui, essa aqui, ó, que vai ficar o pico, certo? E aqui, aqui vai ficar em cima, sem costura, sem nada. Agora que eu entendi, esse aqui é aqui. Esse é o punho. Isso que eu queria, isso que eu falei pra você. Então você coloca aqui, certo? Você vai alfinetar. E vai cortar rente, porque aqui a gente já deixou os 2 centímetros que é de costura, mais ou menos. Tá. Então foi rente. Então essa é a parte de cima, essa aqui é toda essa parte aqui da manga, essa parte aqui, que você não vai precisar de costurar, porque a teia de aranha, ela fica toda emaranhada. Ela não vai desfiar, né, esse tecido. Que você vai costurar e aqui. Então aqui nós já temos ela cortada a manga, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, juntar as pontinhas aqui, com essa pontinha aqui embaixo, e vamos passar no overlock aqui. Então, se você não tiver então overlock, você pode passar uma costura reta, deixar um espaçozinho para passar uma costura zigue-zague, né? Certo. Então você vai colocar essa manga assim, vai pegar, olha, ou então a costura debaixo da manga você vai pegar com a costura onde nós fizemos a lateral da manga. Então, olha, você vai pegar costura com costura, avesso com avesso, certo? E você vai pegar, colocar aqui e vai colocar um overlock. Agora aqui você vai segurar a malha junto com a teia de aranha, olha. Certo? Olha, você vai trazendo assim, vai se dando... Tudo no avesso. Pronto. Então, você costurou as mangas já, pronto. Ficou pronta. A parte, a parte de cima é assim, dentro, olha. E tá aí embaixo assim. Fácil, qualquer um pode fazer.
Então, olha só, gente, que fácil que foi, né, de fazer. Olha que lindo que fica, né? O vestido realmente é bem simples, ó, não tem nada demais. É como se fosse uma camiseta bem grande, sabe? E aqui só que ele é mais aberto em cima, né, ó. Vai ficar bem legal. Bem murchinho, assim, olha, vai ficar, né, bem legal, bem legal. Então, gente, é isso aí, olha, super fácil de fazer, vocês vão ficar bem legal, dá pra usar agora no Halloween, que tá vindo pro Halloween agora em outubro, e também pro Carnaval, né, afinal de contas, né? Se você fizer uma fantasia de bruxa, né, põe um chapéu de bruxa, põe esse vestido. Só falta a vassoura. Então tá bom, gente, obrigado por assistir mais um episódio do Artilô. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, deixa esse recadinho para nós e assinem o canal, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Até a próxima.